E aí, pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma live na semana aberta da minha escola, do Super Administrativo. Então, quem puder, coloque aqui o nome, a cidade de onde acompanha a nossa transmissão e como a live fica gravada no IGTV, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo em outro horário. Primeira coisa que eu queria saber aqui, gente, valeu, bom dia Lucas, Levi, André, Vitor Solar, bom dia meu querido Adriana, Emerson de Manaus, a Cássia. Ô, gente, o Instagram notificou vocês? Maceió, a Camila, Rodrigo, Levi, que é de Nova Resende, em Minas, o André de Cariacica, no Espírito Santo, a Cássia é de Manaus, Kelzinha, obrigado pela presença de todo mundo, a Andressa de Goiânia, o João, sejam todos muito bem-vindos então, ao Daniel de Campinas. Alguém me lembrou uma outra coisa importante, vocês devem estar vendo que nos meus vídeos agora que eu publico, e que eu voltei a publicar porque vocês pediram, eu estou sugerindo que você ative as notificações para ser avisado de quando tiver um vídeo. Mas as pessoas estão me lembrando que, mesmo quando você ativa as notificações, se o seu aparelho celular não estiver com as notificações do Instagram habilitadas, o Instagram tenta te notificar, mas não aparece no seu aparelho, tá? Então, eu agradeço o pessoal que lembrou desse detalhe muito importante. Então, quem quiser receber as notificações, mesmo estando com o celular fora do Instagram, no momento em que a live começa, precisa habilitar no celular a notificação para o aplicativo do Instagram. E alguém me falou isso porque eu comecei a receber mensagens de pessoas dizendo assim: ô Masa, começou a live e eu não fui notificado, mas eu me inscrevi para ativar as notificações. É porque o Instagram notificou, mas o celular não está com essa função liberada, tá bom? Então, eu acho que isso serve para quem tem o interesse em receber de fato as notificações. Então, agradeço a presença de todo mundo, lembrando que essa é uma semana aberta de um programa que eu tenho na minha escola, na escola do Masa, chamado Super Administrativo, que é um curso de Direito Administrativo Material, começando do zero, mas que atende a qualquer concurso público no Brasil. Eu não tenho vagas, as vagas estão fechadas, porque eu abro novas turmas e as vagas só existem em função dessas novas turmas, mas eu queria que vocês tivessem também a oportunidade de ter acesso a esses conteúdos, mesmo não estudando comigo na minha escola. Então essa semana nós estamos estudando temas que vocês escolheram, vocês pediram para eu comentar. Então eu já falei sobre contratos administrativos antes de ontem, o tema que mais cai em administrativo de todas as bancas. Ontem nós falamos sobre procedimento da concorrência, procedimento da licitação, que é a parte mais difícil do rito licitatório no Brasil. E o terceiro assunto que vocês mais pediram é o assunto de hoje, falar de agentes públicos. Ontem nós tivemos a participação animadíssima do professor Renato Montan. O Montan, se não fosse professor, gente, ele tinha que ter um programa de TV só para ele, porque é uma das pessoas, é a pessoa que eu conheço com a maior capacidade de improvisação e além de ser um mega professor, isso é sinal de muita inteligência, né? A pessoa conseguir improvisar piadas ali na hora, ele realmente é um talento nisso também. Passei na OAB pelo seu material, amo administrativo, valeu Andressa, Tereza. Gente, tô com o roteiro de agentes públicos aberto aqui na minha direita, na minha tela. Tá? É o roteiro que eu uso na minha escola, deixa eu mostrar para vocês, está aqui no meu computador para não esquecer as coisas importantes. E
o roteiro da aula de agentes. Nós estudamos agentes públicos na minha escola em cerca de 4 horas, é um tema grande, né? Principalmente o regime estatutário federal da Lei 8.112, mas eu queria tratar de alguns temas que são temas relevantes aqui com você. Então, olha só, boa tarde, Renato. Olha só, gente. Primeira coisa que a gente precisa entender quando vamos estudar agentes públicos. Primeira coisa é tomar muito cuidado com a nomenclatura. Agentes públicos são uma coisa, servidores públicos são outra e funcionários públicos uma terceira coisa. No direito, não é indiferente usar esses 3 nomes. Então, quando eu uso tecnicamente agentes públicos, eu estou me referindo a uma realidade. Quando eu falo servidores públicos, a realidade é outra e funcionário público é uma terceira realidade. Isso usando os conceitos técnicos do direito, a realidade criada pelo ordenamento. Na linguagem comum, na nossa conversa fora do ambiente jurídico, tanto faz. Você falar agente, servidor, funcionário público, todo mundo vai entender. Mas há diferenças importantíssimas entre essas categorias. Lembre, todo conceito jurídico é como a moldura de um quadro. Para que serve a moldura? A moldura serve para diferenciar o quadro e a parede. Se eu faço um quadro branco com algumas coisas e eu fixo esse quadro numa parede branca, pode dar alguma confusão, saber onde começa o quadro, onde começa a parede. Então, a moldura existe para fazer esse recorte. Os conceitos jurídicos são a mesma coisa, são molduras que às vezes o legislador e às vezes a doutrina estabelecem para a gente compreender melhor uma realidade. Os nomes no direito, eles simplesmente não têm uma razão em si de existir. O nome é o nome que designa uma moldura e que aponta para um conceito. Então, quando eu te digo que os agentes públicos significam uma coisa, é que a moldura que o ordenamento estabeleceu em torno do conceito tem um certo desenho. Servidor público é uma outra moldura que aponta para uma realidade normativa diferente. Funcionário é uma terceira coisa, funcionário público. Muito bem, o que são essas 3 coisas, falando tecnicamente no ambiente para concursos públicos? Primeiro, agente público é um gênero que compreende todas as categorias de pessoas que trabalham para o Estado ou que exercem uma função pública. Esse conceito de agente público amplo, abrangente, um guarda-chuva enorme, um leque gigantesco, ele é do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Eu falo dele em todas as aulas porque ele é o cara do direito administrativo no Brasil e na América Latina. Então o professor Celso Antônio percebeu, ele falou assim, agente público é qualquer pessoa que desempenha uma função estatal, ainda que a pessoa não tenha um vínculo permanente com o Estado. Então, tá certo falar que militar é agente público, tá certo falar que político é agente público, comissionado é agente público. Os agentes públicos são o gênero, qualquer pessoa que desempenha uma função estatal, ainda que transitoriamente, até sem remuneração. O problema é que esse gênero, agentes públicos, ele compreende muitas espécies. O que é uma espécie de agente público? É uma categoria de agentes com um regime jurídico próprio. Então, debaixo desse guarda-chuva do conceito amplo de agente público, nós encontramos os agentes políticos, que têm um regime jurídico só deles. Nós temos os contratados temporários, que possuem outras normas que disciplinam o seu vínculo. Nós temos os comissionados, uma categoria bem específica. Nós temos os particulares em colaboração, que tem um regime também muito diferente dos demais, empregados públicos seletistas e servidores estatutários. Grosso modo, essas são as 6 ou 7 espécies do gênero agentes públicos. Vamos ver se eu não esqueci nenhuma aqui, Agentes políticos, contratados temporários, militares, particulares em colaboração. Aí a gente tem os empregados públicos seletistas, os servidores estatutários, ok? Então são 6 ou 7 categorias.
eu diferencio essas categorias porque cada espécie dessa tem normas próprias que diferenciam o regime das demais espécies. Então, nós usamos tecnicamente o nome regime jurídico para designar um conjunto de normas. O regime jurídico estatutário é um, o regime jurídico seletista é outro, o regime dos agentes políticos é um terceiro, dos comissionados é outro ainda. Então, isso tem que ficar muito claro. Agente público é o gênero que compreende todas essas espécies. O que é servidor público? Tecnicamente, para a legislação federal, o nome servidor público aponta para o conceito dos estatutários apenas. Dos estatutários. Não faz muita diferença usar um nome ou usar outro, mas a gente precisa saber do que nós estamos falando, a gente precisa falar da mesma coisa, senão não existe um diálogo possível. No âmbito federal, a Lei 8.112, que é a lei mais importante dos estatutários no Brasil, que cobre todos os estatutários federais, ela se autodenomina Estatuto do Servidor Público Civil da União. E por conta da regência dessa lei, se convencionou designar como servidor público quem é estatutário, ainda que nos estados, Distrito Federal e municípios, que é um regime jurídico especial que eu comento daqui a pouco. Então, agente público é o gênero, servidor público é uma espécie. O que é funcionário público para o direito? Não é nada. Funcionário público no regime jurídico dos agentes hoje é um nome que não aponta a nenhum conceito específico. Funcionário público é quase uma linguagem popular. A não ser em alguns lugares que tem um estatuto que, em vez de falar estatuto do servidor, fala estatuto do funcionário público. O estado de São Paulo, por exemplo, ele tem o estatuto do funcionário público. Então, vamos dizer, no microsistema do estudo dos agentes públicos paulistas, funcionário público é o estatutário. Mas tudo depende da lei que vale para aquela entidade federativa, tá bom? Como as nossas provas normalmente são provas federais, se usa servidor público só para o estatutário. Funcionário público não é nada, eu quero dizer, o nome funcionário público não tem sentido jurídico nenhum, a não ser nas unidades federativas, cujo estatuto denomina funcionário público alguém que está regido por essa lei. Então, mais do que em qualquer assunto, a terminologia no estudo dos agentes é fundamental, porque às vezes você está falando de uma coisa e a pessoa está entendendo outra. Às vezes no concurso o examinador está perguntando uma coisa e você está entendendo outra. Imagina num exame oral da magistratura, alguém te pergunta qual é o regime aplicado aos estatutários e você não compreende do que o arguidor está falando. Então é preciso, só para alinhar o discurso, que a gente coloque os conceitos mais comuns apontados pela doutrina dentro desse assunto. Bom, num panorama muito geral, eu quero comentar algumas características dessas espécies de agentes públicos, para depois a gente aterrissar no regime estatutário, que é o mais complicado de todos. Então, organize na sua cabeça assim: os agentes públicos são um guarda-chuva, um gênero que compreende qualquer pessoa que desempenha uma atividade estatal. Uma primeira espécie desse gênero são os agentes políticos. O que se costuma denominar como agente político? Agente político é alguém que, como regra, foi eleito para desempenhar em nome do povo uma função de alta direção dos interesses do Estado. O agente político é um eleito, um mandatário, um representante direto da vontade popular. Quais são os políticos ou as funções políticas mais evidentes? Parlamentares, vereadores, deputados, senadores, chefes do executivo, presidente, governador e prefeito, e os vices dos chefes do executivo, vice-presidente, vice-governador e vice-prefeito. Existe um consenso doutrinário na ideia de que esses são indiscutivelmente políticos. Qual que é o regime aplicável aos políticos? A investidura deles é por eleição, eles ficam na função por um mandato fixo, um prazo pré-determinado, ao final do qual há um desligamento automático, que nós chamamos de pleno direito ou ipsi iure.
É uma expressão latina que significa isso, né? É um desaparecimento automático, sem a necessidade de alguém declarar o fim do vínculo. E eles possuem uma vinculação que não é profissional com o Estado. O vereador não tem uma vinculação profissional com o Estado, nem o deputado, nem o senador, nem o seu prefeito, governador, presidente e os vices. Comentário entre parênteses. O que é um vínculo profissional? Vínculo profissional é aquela relação jurídica entre o Estado, no nosso contexto aqui de hoje, e alguém que tem uma formação específica para aquela tarefa. Isso é um vínculo profissional. O que é um profissional? Profissional é alguém que estudou, que tem uma formação diferenciada para desempenhar uma tarefa, que sem a formação não pode ser exercida. Isso é um profissional. Então, os advogados têm uma vinculação profissional, sei lá, com o escritório onde eles trabalham, porque eles estudaram para desempenhar aquela tarefa. Se não tivessem o diploma, não poderiam exercer aquela função. Um arquiteto da prefeitura tem um vínculo profissional, porque ele estudou, ele tem um diploma de nível superior que o habilita para desempenhar uma tarefa que só poderia ser desempenhada ele tendo essa formação específica. Com os políticos, o vínculo não é dessa natureza. Eu falava hoje com os meus queridos alunos da graduação sobre isso. No direito brasileiro, para alguém concorrer a um cargo político, não é exigida nenhuma formação específica. Claro, existem requisitos mínimos que o direito constitucional e o eleitoral estudam. A pessoa tem que ser alfabetizada, tem que ter uma idade mínima que varia conforme o cargo, tem que estar no gozo de direitos políticos, tem lá os requisitos, mas nenhum deles é uma formação específica. Eu comentei hoje na aula da graduação e vou repetir aqui para a gente tomar muito cuidado com as coisas que a gente sai falando por aí. Muita gente defende que um dos requisitos que deveria existir para alguém concorrer a um cargo público é um diploma de nível superior, em qualquer área. Mas você ouve com muita frequência essa conversa. Por que não se estabelece como regra para alguém concorrer a um cargo eletivo que ele tem um diploma de nível superior? Isso, além de ser inconstitucional, revela uma visão de mundo que ou não foi bem pensada ou é incompatível com o nosso regime constitucional. É uma visão de mundo que pressupõe que um diploma de nível superior agrega algum tipo de ética na vida da pessoa, transforma a pessoa em algo diferente do que ela é. Gente, o nível superior, sair de uma faculdade, ter um diploma, não muda nada para questões de caráter, de ética, de entrega ao exercício dos interesses da coletividade. Tanto faz a pessoa ter um diploma ou não ter, isso não transforma a pessoa numa pessoa melhor. Quem defende esse tipo de postura parte do pressuposto de que o diploma de nível superior é uma espécie de uma varinha mágica. Quem tem, possui condições de defender o interesse da coletividade, quem não tem, infelizmente, deveria procurar outra coisa para fazer. Nós vamos encontrar pessoas com diploma de nível superior, que são pessoas horríveis, que não têm nenhuma empatia, que só pensam nela, pessoas de mau caráter, como nós vamos encontrar uma maioria de pessoas de nível superior que são pessoas decentes, honestas, pessoas preocupadas com o interesse do outro. A mesma coisa de quem não tem um diploma de nível superior. Tem aqueles que não têm e são pessoas absolutamente desprezíveis, e tem as pessoas que não têm nível superior e que são pessoas incríveis, não puderam estudar, não tiveram esse privilégio que você e eu tivemos de poder escolher aquilo com que vão trabalhar. Então, tome muito cuidado antes de fazer a defesa desse requisito para o exercício de um mandato eletivo, porque possui esse pressuposto de raciocínio que às vezes a pessoa nunca parou para pensar, mas que é um pressuposto muito sério. Então, não existe requisito de nível superior e nem deve existir. O que mais que é importante? Os agentes políticos, eles ingressam por eleição e saem ao final do mandato. Sempre que você estiver estudando alguma categoria de agente público, preste atenção nesses dois detalhes fundamentais. Como a pessoa entra, qual que é o modelo de investidura e qual que é o mecanismo de desligamento.
eu diria, grosso modo, entrada e saída. Como a pessoa entra e como que ela sai. Porque nesses dois pontos é que as espécies de agentes se diferenciam. Bom, comentário importante. Para a realidade dos concursos públicos, você deve considerar como agentes políticos também os magistrados e membros do Ministério Público. É inacreditável que seja assim. Mas, embora magistrados, promotores e procuradores da República não preencham nenhuma das condições para se enquadrar tecnicamente como políticos, é do interesse das duas instituições, dos dois estamentos muito poderosos no Brasil, juízes e membros do Ministério Público, que eles sejam tratados como tal, para que na hora de ser criado algum dos benefícios remuneratórios em especial que os políticos têm, a instituição não ser esquecida. Então, institucionalmente, é bom ser equiparado a político, a membro de poder, ok? Mas, se você olhar do ponto de vista do regime jurídico, você considerar um juiz, um promotor, um procurador da República como agentes políticos é um desastre. Só que é assim que cai na prova. Se te perguntar na prova de concurso, você tem que responder isso, tá? Tudo bem, gente? Estão acompanhando uma ressalva, súmula 13 é o caso de cargos políticos, mas o próprio STF, eu vou chegar lá, gente, súmula vinculante 13, né? Proíbe nomeação fora da razoabilidade, da qualificação, vou falar disso, Rafael. Bom, o que mais que a gente tem que saber? Esses são os políticos. A segunda categoria que a gente tem que conhecer são os contratados temporários. Essa eu vou falar muito rapidamente. A Constituição, no artigo 37, inciso 9, ela prevê um regime no serviço público brasileiro que é um regime temporário. É mais ou menos como um trabalhador temporário da iniciativa privada, só que a Constituição diz que a contratação temporária no serviço público tem uma premissa fundamental. Um caso obrigatório, um requisito que tem que ser preenchido para que essa contratação temporária exista. A Constituição diz, artigo 37, inciso 9, que a contratação temporária é para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. O que é excepcional interesse público? É uma situação de anormalidade. É uma situação extraordinária. Eu não posso fazer contratação temporária se as coisas estão correndo como elas deveriam correr num determinado momento. Gente, todos os exemplos de contratação temporária estão desatualizados diante do momento que a gente vive da pandemia. O melhor exemplo que poderia existir de excepcional interesse público é a quarentena, a pandemia, o coronavírus, a circunstância que a gente vive hoje. Sobre contratação temporária, importante, cada entidade federativa tem que ter a sua lei de contratação temporária. A União tem uma lei de contratação temporária, mas que só vale para o pessoal dela. Estados, Distrito Federal e municípios não podem usar a lei federal para a sua contratação temporária. Ok? Esses são os contratados temporários. Uma terceira categoria legal da gente mencionar são os militares. Quando a doutrina fala dos militares como uma espécie de agentes públicos, a doutrina está pensando nos membros das três forças militares, né? Exército, Marinha e Aeronáutica, tanto as praças quanto os oficiais, e também policiais militares e bombeiros, corpos de bombeiros militares. Por que eu separo essa categoria? Eu falo eu, mas é a doutrina, tá, gente? Por que se separa essa categoria dos militares? Porque toda instituição militar, diz a Constituição, é baseada em dois princípios que transformam o regime dos militares num regime completamente diferente dos demais. Quais são esses dois princípios? A disciplina e a hierarquia. É claro que um servidor civil, alguém que não integra nenhuma dessas categorias, também tem que ter disciplina e hierarquia. Mas o que a Constituição diz é que todo o regime normativo dos militares tem que ser adaptado a esses dois pilares fundamentais, que são pilares sem os quais a organização militar não consegue exercer as suas missões constitucionais.
Comentário entre parênteses. É muito importante a gente guardar que os militares, sejam de qual categoria forem das que eu listei aqui, eles são agentes públicos. Ou seja, qualquer militar, mesmo a mais alta patente existente no Brasil, ele exerce suas atividades e é remunerado com dinheiro do contribuinte. Ou seja, ele é, como os outros, um agente público. Como se diz no popular, um servidor público. Ele exerce as funções para a defesa do interesse da coletividade. Então, às vezes, as pessoas perdem um pouco essa noção de que os militares, eles são agentes públicos. O que é um agente? A palavra agente é um particípio presente do verbo agir. Agir é desempenhar uma tarefa, fazer algo. Só que não é um simples agente, é um agente público. É alguém que faz algo na defesa do interesse coletivo. Os militares são agentes públicos. Ou então, no popular, são servidores públicos. Servidor é alguém que está a serviço. De quem? Se são servidores públicos, da coletividade. Então, por mais alta que seja a patente, pode ser um brigadeiro, pode ser um almirante, um general, de quantas estrelas você quiser, são agentes públicos que estão a serviço do interesse da coletividade e não a serviço de interesse próprio ou algo parecido. Bom, por causa esses dois princípios fundamentais da hierarquia e da disciplina, a Constituição cria um subsistema para os militares que tem 3 vedações fundamentais. O que um servidor civil pode fazer que a Constituição proíbe um militar de fazer? São 3 coisas que derivam da disciplina e hierarquia. Vocês sabem essa, gente? Cliquei nas carinhas, professor, me desculpe, não tem problema, travou. Vocês estão acompanhando, gente? Vejam mais tarde, beijo, como funciona a contratação para agente de saúde, boa aula pessoal, funcionário público, aposentado, tem que ter curso, e após ter curso superior tem direito a 5%. Pois é, gente. Quais são as 3 proibições? O Márcio, a Isabel, a Rosiane. O Márcio já acertou a primeira na cabeça. Militares não podem fazer greve. A Constituição proíbe, embora às vezes aconteça. Mas há uma vedação da norma constitucional que desdobra os princípios da hierarquia e da disciplina. Então, militares não podem fazer greve. Segunda proibição, gente. Então, Flávio, Renato, para Bruna, para Alexandre Torres. Qual que é a segunda proibição para os militares? Militares não podem se sindicalizar. Não pode haver um sindicato dos policiais militares, não pode haver um sindicato dos cabos do exército, não pode ter um sindicato dos majores de qualquer das organizações militares. A Constituição proíbe. O que cria um problema para os militares, porque, em princípio, o sindicato existe como um mecanismo, diz o STF, da categoria vocalizar uma melhoria nas suas condições de remuneração. Então, a ausência de um sindicato, se é que o sindicato ajudaria em vez de atrapalhar nessa situação específica, fragiliza muito os mecanismos que os militares têm para melhorar a remuneração, em geral sempre muito baixa, o que é uma lástima, mais uma das lástimas para a gente colocar na lista das que a gente conhece, né? É um absurdo o que se paga para um policial militar, se nós olharmos, por exemplo, o tamanho do risco que ele corre na defesa do interesse da coletividade. Então, militares não podem fazer greve, não pode se sindicalizar, e está faltando uma. Ó, o Márcio sabe tudo. Não pode ter filiação partidária. Exatamente, Márcio. A Constituição proíbe filiação partidária de militares. Veja, se o militar não pode se filiar a partido, ele não cumpre um dos requisitos para concorrer a cargo eletivo. Porque você sabe que para concorrer a um cargo eletivo, a pessoa tem que estar filiada em um partido.
Ela pode ganhar a eleição e no primeiro dia de mandato se desfiliar, trocar de partido e tal. Mas não dá para você concorrer a um cargo eletivo se você não tiver uma filiação partidária. Portanto, como consequência dessa proibição da filiação partidária, militares não podem votar e não podem ser votados. Ou, melhor, não podem concorrer a cargos eletivos. É melhor você pensar assim. Ô Maza, mas o que o governador do Rio de Janeiro, então, que é egresso da Marinha, o que o próprio presidente da República, egresso do Exército, e milhares de vereadores, deputados, senadores que foram eleitos nessa onda de, você sabe, de 1 ano e meio para cá, um movimento um pouco antes, né? Nessa onda de combate à corrupção, nessa onda de enfrentamento à insegurança da coletividade. Essa foi uma plataforma que deu muito certo nas últimas eleições. Você colocar como propostas fundamentais do seu mandato que você está a serviço da segurança da coletividade. Quem não quer um país mais seguro, uma cidade mais segura? Então, deu certo esse discurso e nós temos muitos vereadores, deputados, prefeitos, senadores que usam até o nome da patente, né? Então é major não sei das quantas, o deputado capitão não sei das quantas, o PM, vereador tal. Pois é, essa é uma questão delicada. Em geral, para um militar concorrer a um cargo eletivo, ele tem que se desligar da corporação. A regra é essa. E como regra, o desligamento é definitivo. É um caminho sem volta. Então, o que acontece, por exemplo, com o governador do estado do Rio de Janeiro, ele tinha uma alta patente na Marinha, é verdade, mas ele saiu da Marinha, depois foi para a Justiça Federal, ele é um juiz federal e aí concorreu e ganhou a eleição lá para o governo do Rio de Janeiro. E isso acontece com todo mundo que disputa um mandato eletivo e que é militar. Alguns estatutos estabelecem a possibilidade do sujeito voltar para a corporação, seja se ele perder a eleição ou se terminar o mandato. Mas a regra geral no Brasil é: militar quer concorrer a cargo eletivo, tem que se desligar da corporação, aí ele se filia para não violar a proibição constitucional e vai lá tentar a sorte na eleição. Se ganhar, muito bom para ele; se não ganhar, ele perdeu as duas situações, não tem nem o mandato eletivo, nem o cargo que ele exercia. Então, os militares formam uma outra categoria. Então, já falamos dos políticos, dos temporários, dos militares. Quem mais? Uma quarta categoria, e essa é a que desperta mais dúvida, a quarta espécie de agentes públicos, são chamados particulares em colaboração, ou, para usar a nomenclatura de alguns autores, agentes honoríficos. Particulares em colaboração ou agentes honoríficos são pessoas que exercem uma função estatal, mas não integram os quadros permanentes do Estado. Eles exercem uma função pública durante alguns instantes, durante algumas horas, às vezes por meses, mas assim que essa circunstância passa, o indivíduo não tem mais relação nenhuma com o Estado. Por isso que são particulares em colaboração com a administração. Edu já acertou um exemplo incrível, a Amanda, obrigado. Amanda, o militar alistável é elegível, então Felipe, mesários, o Márcio, gente, o Márcio sabe tudo. Fiscal em eleição, Edu, matou a pau. Então, exemplos de particulares em colaboração, gente. Os azarados que são convocados para trabalhar em dia de eleição. Eu falo azarado porque, o maior de todos. Eu mesmo, gente. Você sabe, eu contei essa história hoje para a turma da graduação. Você sabe que eu fui convocado para 8 eleições seguidas em Guarulhos. Eu nunca fui dos quadros permanentes do Estado, mas a Justiça Eleitoral gostou de mim. Eu acho que eu era um suplente muito incrível. Não teria em Guarulhos nenhuma outra pessoa com melhores condições de ser suplente em 8 eleições seguidas do que o pobre Alexandre Maza. Tem que ser muito azarado para ser convocado em eleição.
E o que mais me aborrecia, gente, é que nas 8 eleições eu era suplente. Ou seja, primeiro, todo mundo mandava em mim. O presidente me dava ordem, o vice-presidente, primeiro mesário, segundo mesário, primeiro secretário, segundo secretário, era um saco. Segundo problema, como o próprio nome diz, o suplente ele existe para suprir a falta de alguém. Se alguém faltou, o suplente vai exercer aquela função. Nas minhas 8 eleições, eu nunca fui dispensado. Eu sempre trabalhava lá. Às vezes não tinha nem mesa para eu ficar, mas o presidente me dizia, não, fique aí, Alexandre, vai que a gente precisa de alguma coisa. É um horror, gente. Você trabalha de graça, mas durante aquele dia, de graça não, uma vez eu recebi R$5. E aí eu me perguntava, será que a Justiça Eleitoral de Guarulhos consegue gastar numa refeição minimamente decente, pagar cincão? Porque eu ganhei R$5. O sujeito veio e entregou, ó, você é suplente, ó, R$5 para sua refeição. Eu pensei, cara, o que eu vou comer com isso, né? Nem o dogão no Lago dos Patos ou no Bosque Maia em Guarulhos custa isso. Mas, em regra, é uma atividade transitória, porque só naquele dia eu sou agente público, tenho várias das prerrogativas típicas de agente, depois terminou aquele dia insuportável, você volta para casa e não é mais agente, tá? Sempre alguém faltava e sobrava para o suplente, é isso aí, conscrito. Bom, a Gi Vieira já deu vários outros exemplos, ó, conscritos são os convocados para o serviço militar obrigatório, pessoal de cartório, voluntários, designados, delegados, credenciados, esses são particulares em colaboração, ok? Bom, outra categoria, para eu não me perder aqui, gente, agentes políticos, temporários, aí nós vimos os militares, um pouquinho sobre particulares em colaboração. Antes de eu falar dos comissionados, deixa eu comentar uma outra coisa importante. Existe uma figura no direito brasileiro que a doutrina encaixa na categoria dos particulares em colaboração. Ô, gente, eu digo isso nas aulas da minha escola para os meus alunos. Os particulares em colaboração são uma categoria residual. O que é uma categoria residual? Quando a doutrina não consegue encaixar alguém nas outras categorias de agentes públicos, a doutrina diz que é um particular em colaboração. Então, essa espécie, particulares em colaboração, é uma doideira, uma bagunça, cada um tem um regime diferente, porque é uma categoria residual, as pessoas vão encaixando como particulares em colaboração, indivíduos que não se enquadram nos demais regimes. Por conta disso, existe uma figura no Brasil, não sei se você já ouviu falar, eu comento muito dessa figura nas minhas aulas da escola, que é o chamado gestor de negócios públicos. O gestor de negócios públicos é um particular em colaboração. Ô, gente, quem já ouviu falar de gestor de negócios, coloca o número 1, gestor de negócios públicos, não gestor de negócios da iniciativa privada. Já ouviu falar? Coloca o 1. Nunca ouviu falar? Coloca o 2. Porque se todo mundo já ouviu falar e sabe o que é, eu vou pular. Vamos ver. Como que vocês estão? Vamos lá, gente. A Sueli já sabe. Ou já ouviu falar, né? Quem sabe o que é gestor de negócios públicos? Gente, 1 para quem já ouviu falar e sabe, ó, a Georgia, o Cortez, a Alana, a Carla nunca ouviu falar, o Edu nunca ouviu falar, a Renata nunca ouviu falar, a Cláudia conhece, o Silva não conhece, o João não conhece, o Márcio também não. Bom, deixa eu falar um pouquinho então sobre essa figura tão peculiar. Quem já sabe o que é, pode pôr a mão no ouvido e falar e voltar daqui a 3 minutos que eu comento as demais categorias. Gestor de negócios públicos é um instituto que foi importado pela doutrina lá do direito europeu. A gestão de negócios públicos é uma adaptação do gestor de negócios da iniciativa privada à realidade do serviço público. Não sei se você lembra o que é gestor de negócios em direito civil. Se não me engano, a gente estuda na teoria das obrigações a gestão de negócios. Gestor de negócios é alguém em particular que espontaneamente assume o negócio alheio na ausência do dono, para que o negócio não vá para o vinagre. Então, suponha 2 fazendeiros vizinhos que sejam amigos. De repente, um desses fazendeiros vai viajar e não volta mais. Passam meses e ninguém sabe qual é o paradeiro do sujeito. O vizinho fica sabendo e fala, cara,
Se ele continuar largando assim, ou até ele ser encontrado ou aparecer, o negócio dele vai para o vinagre. Então, o que eu posso fazer se eu sou particular? Eu posso assumir o negócio alheio. Gestão de negócios em direito civil é isso, e aí se discute se tem que ter remuneração, tal. Apareceu o dono, a gestão de negócios se descaracteriza dali para frente, tal. Às vezes, isso de quem tem que fazer algo não está presente no momento, às vezes isso acontece no serviço público também. Daí a figura do gestor de negócios públicos. O que é o gestor de negócios públicos? É um particular, vai vendo, que numa situação de emergência, olha os requisitos, tem que ser particular, tem que estar em situação de emergência, na ausência do Estado, então não pode ter uma autoridade pública ali para acudir à situação. Desempenha uma tarefa pública de interesse da coletividade, se revestindo das prerrogativas típicas de um agente. Olha o regime jurídico aqui do gestor de negócios, um particular que em situação de emergência, na ausência do Estado, assume uma tarefa pública se revestindo das prerrogativas típicas de agente. Eu sempre dou dois exemplos. Primeiro exemplo, quem presta socorro a uma parturiente. Então, a mulher entra em trabalho de parto no meio da rua, num ônibus, sei lá, essas coisas do Brasilzão, e não tem uma viatura para levá-la ao hospital mais próximo. Um particular coloca a pessoa dentro do carro e leva até o hospital mais próximo. Esse é um gestor de negócios. Ele é um particular, ele não está investido em nenhuma função pública. É uma situação de emergência, né? A parturiente está lá para dar à luz. Ausência do Estado, porque se tiver um policial, uma viatura, alguma coisa, jamais a gestão de negócios vai se caracterizar. Desempenha uma tarefa de interesse da coletividade, ainda bem que a pessoa está lá para ajudar, e durante a gestão de negócios ela se reveste de prerrogativas típicas de um agente. É uma figura muito curiosa, não é? Significa dizer que o percurso feito por esse carro particular, só durante esse percurso, de onde a pessoa foi, digamos, resgatada até a porta do hospital, esse indivíduo tem todas as prerrogativas que um agente público teria. Do tipo, preferência no trânsito, se conseguir sinalizar a situação de emergência, anulação de sanções por violação de regra de trânsito, do mesmo jeito que uma ambulância, se parar no semáforo vermelho, eu não posso multar a ambulância, se ela está em situação de emergência. Essa é uma tese para você anular multas de trânsito, a caracterização da gestão de negócios. Ok? E um outro exemplo, eu sempre dou esses dois exemplos, são os exemplos que estão no meu livro. Um outro caso é de um particular que faz gestos de trânsito em uma situação de acidente. Então imagina que o indivíduo está viajando de carro numa serra e tem muita neblina. E aí ele vê que tem um acidente na pista, carros atravessados, tal, e não tem nenhuma autoridade pública, o acidente acabou de acontecer. Até chegar a autoridade pública, polícia rodoviária, pessoal de resgate, seja o que for, esse particular toma a decisão excelente de se adiantar na pista e fazer gestos de trânsito para os carros que vêm na sequência, para evitar um engavetamento. Então ele manda carros parar, ele pede para desacelerar a velocidade e coisas do tipo. Ele é um gestor de negócios. Por incrível que pareça, essas ordens de trânsito expedidas por um particular nessa circunstância específica são atos administrativos com presunção de legitimidade, imperatividade, exigibilidade, e eu defendo executoriedade também. É curioso isso, né? É um status. Então, gestor de negócios é um status, é um regime jurídico ligado à situação de uma pessoa. Isso é gestão de negócios. Por que a gestão de negócios é tão importante no Brasil? Porque ela é excludente de um tipo penal. É um assunto de administrativo, então por isso que os professores de penal não abordam isso. Mas quando o status de gestor de negócios públicos está caracterizado bonitinho, não existe o crime de usurpação de função pública. Um crime tipificado no Código Penal.
O que é usurpação de função pública? É um particular, sem nenhuma investidura estatal, desempenhar uma tarefa que o ordenamento atribui apenas a agentes públicos. Isso é uma usurpação. É um crime. Eu posso ser preso por isso. Então, se eu, Alexandre Maza, pessoa que não é provida de todas as faculdades mentais da normalidade, eu resolvo que eu vou para o meio de uma avenida aqui em São Paulo, 23 de maio, e vou fazer gestos de trânsito. Compro um apito de escola de samba e fico lá na ilha central da 23 de maio pedindo para os carros andarem mais rápido. De vez em quando eu estendo a mão espalmada para um carro parar, tal. Eu posso ser preso por isso. Porque eu estou desempenhando uma tarefa de poder de polícia que particulares não podem desempenhar. Ou se eu saio rebocando um carro, eu acho que o carro está parado num local proibido, compro uma corrente, amarro no para-choque do meu carro, no para-choque do outro carro e saio rebocando. A pessoa fala, você é da CET? Eu falo, não, eu sou um particular aqui que estou incomodado com o seu carro parado em local proibido. Isso é crime. Usurpação de função pública. Só que a caracterização da gestão de negócios exclui esse crime. Então, eu não posso imputar uma pena de restrição da liberdade para alguém que está lá desempenhando uma tarefa de interesse público, que só não é realizada por agente público porque não tem ninguém. O interesse público precisa ser defendido ali no caso concreto. Então essa é a figura que nós chamamos de gestão de negócios. Muito interessante, gestor de negócios, é verdade, Márcio, eu acho o tema encantador. 2 vítimas no asfalto, um idoso no meio tal, dei uma de agente de trânsito, parteiras, tem muitos exemplos, gente. Eu não gosto de falar demais de gestão de negócios, porque é um assunto pequenininho. Que eu saiba, esse tema é tratado no livro do professor Celso Antônio, de lá que eu tirei, e pelo meu manual no Brasil. Não sei se tem algum outro livro que aborda esse assunto. Ele é muito curioso. A Maria Silva fala alguma coisa, mas não chama de gestão de negócios. O Carvalhinho tem alguma coisa no livro dele também, mas esse regime jurídico, salvo um engano meu, é abordado por esses 2 livros, do Celso Antônio e, humildemente, nem se compara com o do Celso Antônio, mas o meu manual de direito administrativo também. Eu falo que eu não gosto de falar muito sobre gestão de negócios, senão as pessoas se empolgam e começam a enxergar a gestão de negócios em tudo que elas fazem e acham que podem sair por aí exercendo arbitrariamente as próprias razões. Não, isso é uma defesa numa eventual ação penal, é uma tese de defesa. O que não significa que a pessoa não possa ser presa, não possa ser detida de alguma forma ou sofrer as consequências da instauração de um inquérito ou até de um processo penal. É uma linha de defesa, é uma tese de defesa que às vezes tem que ser utilizada numa contestação ou peça equivalente. Ok? Vocês estão entendendo, gente? Eu quero um livro seu, onde adquirir. Gente, ó, estou aqui para mostrar a edição, a 10ª edição, novinha, ó, 2020, do meu manual de direito administrativo da Saraiva, para concursos públicos e exame de ordem. Esse é o livro Líder de Mercado, graças a Deus, a vocês e a Saraiva. É um livro, sou suspeito para falar, né, mas de que eu cuido com muito carinho. Eu tenho o meu de tributário também, igualmente pela minha querida editora Saraiva, meu manual de direito tributário. Da semana que vem nós vamos falar de direito tributário e esses são os livros que eu tenho sempre pela editora Saraiva, tá bom? Que mais, gente? Continuar falando, tá tudo bem aí? Bastante esclarecedor. Vocês conseguiram entender, gente? A gestão de negócios? Esse é um assunto barra pesada, hein? Assunto difícil. Se cair num exame oral, por exemplo, pouquíssimos candidatos vão saber responder o que é a gestão de negócios. E às vezes, no concurso público a gente precisa de um pouco de sorte também. Eu gosto de contar esse caso, para a gente fazer uma pausa aqui de 2 minutos, gente. Eu falo para vocês da Tatiana, minha mulher, procuradora do Estado de São Paulo e que foi uma concursanda brilhante quando ela prestou. Passou em todos os concursos que você pode imaginar. Tem 2 coisas que eu gosto de contar dessa história. Primeiro, ela passou em todos os concursos que você pode imaginar depois de 3 ou 4 anos estudando.
Acabou a faculdade, 3 ou 4 anos estudando, começou a passar em tudo. Por que isso? A interpretação que eu dou. Por que nos primeiros anos de preparação ela prestava e não passava, mas a partir de um certo ponto abriu a porteira e ela podia escolher onde tomar posse? Eu tenho para mim que é porque a preparação em concursos ela tem um elemento meio matemático. Chega um ponto que de tanto a gente acumular folhas diárias de jornal na pilha, lembra dessa conversa do meu falecido sensei? De tanto a gente acumular folhas diárias na pilha, a gente atinge um ponto que, mesmo que o examinador quiser, ele não consegue reprovar a gente. Eu só consigo dar essa explicação para o que aconteceu com ela. Ela atingiu o ponto ótimo ali e, a partir daquele momento, o que ela prestasse, ela iria passar e foi o que aconteceu. Essa é uma situação muito curiosa. Então, às vezes, eu falo isso muito para os alunos da minha escola. Às vezes você está estudando e você não vê a coisa acontecer. Mas eu não passo em nada, eu vou mal nas matérias. Calma. Uma hora você atinge esse ponto e aí você começa a passar e não para mais. Vai poder escolher o cargo. Tá bom? E outra coisa que eu gosto de comentar é que na véspera do exame oral para a Procuradoria do Estado de São Paulo, ela ia ser arguída de administrativo. E eu estava no restaurante com ela, se não me engano a gente não era casado ainda, a gente só namorava, e ela perguntou assim, amanhã eu tenho o exame oral de administrativo, fala uma coisa aí muito difícil, para se o examinador perguntar, só eu acertar. E era mais ou menos 2002, se não me engano, e eu estava no mestrado com aulas do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. E aí, numa aula, o professor Celso Antônio deixou escapar um assunto lá. Ele falou assim, vocês já viram a nova edição do meu curso de Direito Administrativo que eu falo de supremacia especial? Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Essa é uma teoria europeia que surgiu na Itália e na Alemanha, que foi até abandonada já na Itália, porque ela tem alguma relação com os estados autoritários que a Alemanha e a Itália tiveram antes da Segunda Guerra Mundial, tal. E ele dizia assim, a base dessa teoria é que existem 2 tipos de relação conectando administração e particulares. Uma relação de supremacia geral, normal, poder de polícia, uma relação distante. E tem uma relação de supremacia ou sujeição especial, que é uma relação de maior proximidade. O particular voluntariamente ingressa no ambiente da administração e porque ele tem um vínculo mais próximo, a administração pode criar deveres e proibições sem fundamento imediato na lei. O que significa dizer que o princípio da legalidade se comporta de um modo diferente nas relações de supremacia geral, ninguém pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa sem previsão legal, mas nas relações de supremacia especial ele se comporta diferentemente, ele exige outro conjunto de deveres e proibições. Eu achei aquilo muito interessante, nunca tinha ouvido falar. Depois eu incorporei isso na minha tese de doutorado, fui estudar mais a fundo, daria uma conversa de um dia inteiro aqui essa teoria. Eu falei para ela, olha, nessas semanas aí o professor Celso Antônio falou de uma teoria nova, nunca ouvi falar, disse que está só na edição nova do livro dele, passou despercebido e mais ou menos eu disse o que é. Pois no dia seguinte, gente, era uma arguidora, se não me engano, da banca de administrativo, ela vinha perguntando para os candidatos, o que é a supremacia especial? O que é a supremacia especial? Ninguém acertou. Pois ela matou na cabeça a questão, possivelmente a única, porque estava na última edição do livro do professor Celso Antônio. Então, aprovação em concursos públicos é 99,9% de esforço, de dedicação, de estudo, mas que às vezes um quezinho, que eu vou chamar de sorte, para não entrar em questões religiosas, que a sorte faz uma diferença, danada faz. Interessante, né? Supremacia especial, nunca tinha ouvido falar, interessante, e dá uma conversa enorme. Emocionei, é verdade, Laura, é a interpretação que eu dou também, mas isso é uma questão muito pessoal de fé de cada pessoa. Bom, fechei esses parênteses para a gente continuar conversando. Tá? Gente, eu vou falar mais uns minutos aqui para não ficar uma live muito longa, né? A primeira que eu fiz de contratos deu 2 horas
e realmente é um exagero, tá? Então eu vou falar mais um pouquinho e aí a gente parte para o encerramento. Então, nós já vimos os políticos, os contratados temporários, os militares, os particulares em colaboração, inclusive o gestor de negócios públicos, e faltam as 3 categorias mais importantes no sistema brasileiro dos agentes públicos. Quais são as 3 categorias que faltam? Comissionados, seletistas e estatutários. Falar rapidamente de comissionados. O que são os comissionados? Agentes comissionados são aqueles que ingressam na função pública sem concurso. Há uma nomeação. E que podem ser desligados sem motivo e sem processo. Então, investidura sem concurso por nomeação, desligamento sem necessidade de motivo e processo. Só disso, de saber essas 2 coisas, a gente vê como já é diferente o regime dos comissionados. A Constituição fala disso em 2 incisos, no 37.2 e no 37, inciso 5. Bom, os comissionados, eles são indivíduos que estão sempre próximos do poder. Essa é uma dica muito legal. Comissionado, que no popular a gente chama de cargo de confiança, que você vai ver que cargo de confiança não existe, é um nome só popular, eles estão sempre próximos do poder. Onde que você vai encontrar comissionados? Em secretarias, você vai encontrar comissionados em câmaras municipais, trabalhando em gabinetes de vereadores, lá no Supremo Tribunal Federal, próximos à atuação dos ministros, em TJs, no Ministério Público, na Defensoria. E por quê? Porque determinadas funções dentro do Estado, elas não podem ser desempenhadas por alguém que entrou mediante concurso, por alguém que entrou de forma impessoal. Essas tarefas, que são tarefas de poder, gente, são as tarefas desempenhadas por quem exerce a função típica de cada poder. Então, tarefas próximas do poder no legislativo é trabalhar direto com o parlamentar. No judiciário é trabalhar junto com o magistrado, desembargador, ministro. No executivo é quem está lá no olho do furacão, junto com o prefeito, com o vice, com os secretários e tal. E essas tarefas que a Constituição reduz a uma quantidade muito pequena de missões, essas tarefas elas pressupõem uma vinculação diferente. Uma vinculação que exige uma confiança subjetiva que a aprovação em concurso não consegue entregar. Tá? Gente, eu era super contra cargo em comissão, achava um absurdo, que era cabide de emprego, brincava que era o trem da alegria, até que me deram um cargo em comissão na Câmara Municipal de São Paulo, eu parei de falar mal. Cara, eu adorei, ministro, vou falar já, Josmar, eu adorei, gente. Entrei sem concurso, trabalhei lá alguns anos assessorando o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, isso já faz bastante tempo, tá? Ganhava bem, almoçava 2 vezes, era ótimo lá, adorava. Só que, por que eu entrei? Eu entrei porque eu era assistente na faculdade de um professor José Eduardo Cardoso, na PUC, e ele se elegeu vereador na época da máfia dos fiscais e conseguiu ser presidente da Câmara Municipal em 2 legislaturas. Como eu era assistente dele na graduação e tinha alguns postos comissionados lá, eu fui nomeado para ser assessor parlamentar da presidência. Tá? Um abraço para todo mundo que está chegando aqui. E aí eu achei ótimo, eu entendi como que funciona, existe muito abuso na criação de comissionados, né, porque é a lei que cria esses cargos, mas eu consegui entender pelo menos a lógica teórica da existência dos comissionados. Bom, quem que cria cargo em comissão e função de confiança, que são os nomes corretos dos comissionados? Cargo em comissão e função de confiança. É sempre a lei. Sempre a lei. Aliás, é sempre a lei que cria, modifica e extingue cargos, empregos, funções, órgãos públicos e entidades estatais. É sempre a lei. E por que é sempre a lei? É legal você saber isso. É sempre a lei que cria cargo, emprego, função, órgão público ou entidade estatal, porque esses assuntos, eles envolvem geração de despesa para o Estado.
Quando você cria um cargo público, você está criando uma despesa do ponto de vista financeiro. O Estado vai ter que sustentar os vencimentos daquele novo agente público. E no direito brasileiro, todas as despesas criadas têm que ter previsão na lei orçamentária. E a lei orçamentária anual, né, a LOA, é uma lei. É uma lei. Ora, se eu preciso de lei para mexer com despesa e receita, que são os dois institutos fundamentais do direito financeiro, quando eu crio, modifico ou extingo cargos, empregos, funções, órgãos e entidades, é o legislador que tem que fazer isso, porque ele que apita em matéria de geração de despesas dentro do Estado. Por isso que sempre precisa de lei. Bom, o artigo 37, inciso 5 da Constituição, diz que é o legislador que cria cargo em comissão e função de confiança, que são os dois tipos de comissionados. Mas a Constituição diz que cargos em comissão e funções de confiança só podem ser criados para desempenhar uma de 3 tarefas. Diz a Constituição: chefia, direção ou assessoramento. Comissionados só podem ser nomeados para fazer isso: exercer direção, chefia ou assessoramento. Artigo 37, inciso 5 da Constituição. Essa regra constitucional é dirigida ao legislador. O destinatário da norma é o Poder Legislativo. A Constituição está dizendo: olha, legislador, você pode criar cargos em comissão e funções de confiança, mas se você criar para uma tarefa que não se enquadre em uma dessas 3 missões, a sua lei é inconstitucional. Você está criando em regime comissionado uma função que precisaria ser desempenhada por um concursado. Por um concursado. E isso acontece muito, principalmente em cidade pequena. Bom, qual que é o regime dos comissionados? Como eu disse, os comissionados têm a forma de investidura mais simples, que é uma mera nomeação. Não se analisa merecimento, não se analisa resultado de conhecimento numa prova. Na verdade, não precisa de praticamente nada a não ser uma autoridade interessada em fazer a nomeação. Então foi ótimo quando eu trabalhei na Câmara Municipal, mas quem é comissionado sabe o que eu vou dizer agora. É o vínculo mais instável que existe no serviço público. Porque da mesma forma que você entra sem concurso, você pode ser desligado sem processo e sem motivo, que a Constituição chama de livre exoneração. Se o meu chefe acordasse de mau humor, ele poderia passar a mão no telefone na Câmara Municipal, ligar para o departamento pessoal e falar assim: ó, eu estou exonerando o servidor Alexandre Maza, publica no Diário Oficial porque amanhã ele não vem mais. Eu, comissionado, não teria nenhuma garantia do tipo qual foi o motivo, do tipo cadê o processo, do tipo não fui citado para exercer a ampla defesa, não exerci o meu direito ao contraditório. Então isso não existe no desligamento de um comissionado. Da mesma forma como a nomeação é livre, o desligamento é livre também. Então ser comissionado é não saber se amanhã a gente continua na mesma função. Quem é comissionado sabe do que eu estou falando. Legal? E aí eu termino com as 2 categorias mais importantes de agentes públicos. Empregados públicos seletistas. Daqui a pouco eu falo de estatutários. Os empregados públicos seletistas são agentes públicos que entram por concurso. Então perceba que de todas as categorias que eu comentei, a primeira vez que eu falei que é necessário um concurso é para o empregado seletista. Eles entram por concurso, não tem estágio probatório é só de estatutário, eles têm um período de experiência, que é o mesmo da CLT que vale para a iniciativa privada, 90 dias. E se superarem o período de experiência positivamente, eles exercem um emprego público. Não é cargo, não é função. Seletistas têm emprego público. E o vínculo que o seletista tem com o Estado possui natureza contratual. É um contrato entre o Estado e o empregado. Importante, onde eu encontro empregados públicos seletistas? Basicamente em PJs de direito privado da administração indireta. Quero dizer, eu encontro empregados seletistas em empresas públicas, sociedades de economia mista. Eu encontro empregados públicos seletistas em subsidiárias das estatais
que são empresas criadas e que são controladas por outras estatais, e agora, com uma mudança recente na lei dos consórcios, eu posso ter empregado seletista em consórcio público, o que é visivelmente inconstitucional, mas está lá na mudança da lei dos consórcios. Não pode haver, como regra, contratação seletista para PJs de direito público. Essa é a regra. União, Estados, Distrito Federal, municípios, autarquias e demais PJs de direito público têm que contratar em regime estatutário. É o que determina uma decisão do STF que declarou inconstitucional uma emenda que flexibilizou o regime jurídico único, isso é outra conversa. A regra é essa. Atua numa PJ estatal de direito privado, tem que ser seletista. Está numa PJ de direito público, não pode ser seletista, tem que ser estatutário. Essa é a regra. O que quer dizer um vínculo contratual? Por que o seletista tem um vínculo contratual? Contratual é o tipo de vínculo em que as duas partes ajustam o conteúdo da relação. Não é isso um contrato? Num contrato, as partes sentam, teoricamente, discutem os termos daquele contrato, formalizam a contratação, de modo que cada uma das partes colabora no conteúdo do vínculo. Isso é um contrato. Isso é um contrato. A relação do empregado público seletista é chamada de contratual porque é uma vinculação dessa natureza, em que, em tese, o conteúdo do contrato de trabalho deriva não da lei, mas deriva de um ajuste entre o empregador estatal e órgãos de representação da categoria, do empregado. Não dá para individualmente ficar discutindo, por razões óbvias, né? Mas, em geral, existe um mecanismo de representatividade de categorias de empregados públicos que discute de quando em quando o conteúdo de um contrato de emprego público. Isso é um vínculo contratual. Os servidores estatutários, que vêm agora na sequência, têm um vínculo diferente. Ele não tem natureza de contrato, mas eu falo deles em um segundo. Último comentário. Existe uma polêmica em torno dos empregados públicos. Gente, empregados públicos você acha do Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica Federal, Metrô, Sabesp, BNDES, Embrapa, PJs de direito privado da administração indireta. Existe uma polêmica, que nem deveria ser uma polêmica, mas sobre a possibilidade de demissão sem justa causa de empregado seletista, empregado público seletista. Você sabe que os empregados públicos são chamados de seletista, seletistas? Porque o regime jurídico deles é basicamente extraído da consolidação das leis do trabalho, com algumas derrogações de direito público, como por exemplo a necessidade de concurso, que não está na CLT, mas é prioritariamente um regime seletista. E a CLT prevê hipótese de demissão com e hipóteses de demissão sem justa causa. O TST, Tribunal Superior do Trabalho, tradicionalmente sempre defendeu que empregado público seletista pode ser despedido sem justa causa. Eu gosto de dizer isso, que gera um certo impacto, mas que serve para destacar o absurdo desse entendimento. Eu costumo dizer, e essa é a minha opinião mesmo, que de todas as barbaridades que já foram defendidas no direito administrativo brasileiro, para mim essa é a maior de todas. Você admitir que alguém que entrou por concurso público, que superou o período de experiência, que está trabalhando regularmente numa estatal, possa ser despedido sem nenhuma garantia, sem motivo, né, porque é sem justa causa, porque o chefe não quer mais o sujeito lá. Isso é inaceitável. Está na CLT, mas é uma parte da CLT que foi derrogada pelo direito administrativo. Foi parcialmente revogada para o regime dos empregados seletistas. Veja, a administração pública é regida pelo princípio da obrigatória motivação. Eu não posso tomar decisões sem motivo. Demissão sem justa causa é sem motivo. Viola o princípio da obrigatória motivação. Outra coisa, a pessoa entrou por concurso para que eu preserve a natureza do vínculo que ela tem, que é um vínculo estável. Eu preciso assegurar que, além do motivo, haja um processo administrativo disciplinar para apuração da justa causa.
E se tem um processo, eu tenho que assegurar contraditória e ampla defesa para esse empregado. Gente, é a maior barbaridade que eu já vi defendida no direito administrativo brasileiro. É inaceitável. Tanto que o STF tem diversos julgados dizendo, esquece o que o TST está dizendo, empregado público seletista precisa ser demitido ou despedido na linguagem da CLT com motivo, com processo, com contraditório e ampla defesa, sob pena de o judiciário poder determinar a reintegração, a volta do empregado público seletista. Ok? Gente, o Pudim aqui desesperado para participar da live. Vem cá, Pudim. Ele roubou minha meia. Vem cá, Pudim. Dá um oi pro pessoal aí, ó. Ó o Pudimzão, gente, ele tava arranhando a porta lá porque ele queria participar. Mas o Pudim tá cheirando mal, hein, Pudim? Olha lá você, Pudim. Você consegue entender? Tchau, gente. Vai lá, roubou minha meia. Pode pegar outra também, Pudão. Arteiro, gente. Que só ele comeu o girassol que eu dei de Dia das Mães pra Tati. Ele comeu 2 peças do quebra-cabeça que a gente tava montando. Se tiver pedra... hoje ele comeu uma pérolazinha de plástico que tava numa fita de cabelo da Luísa. Depois ele passa mal, não sabe por quê. Come pregador, a figura, tá? Ô, gente, para fechar, regime estatutário, servidores públicos estatutários. Ô, gente, tá sendo proveitosa essa live aqui para vocês? Tá esclarecendo alguns pontos. Cada ponto desse, gente, daria uma aula inteira. Como eu disse, na escola, na preparação para concursos do superadministrativo, a gente estuda agentes públicos em 6, 8 horas talvez. Mas é uma carga horária necessária para esgotar o assunto. Tá? Finalmente, servidores públicos estatutários. Quem são eles, o que fazem, né? Tipo o Globo Repórter. Servidores estatutários. Muito bem. Servidores estatutários entram por concurso. Uma vez investidos, nomeados para a função, se sujeitam a estágio probatório. Estágio probatório só estatutário tem, empregado seletista não tem, que hoje é de 3 anos ou 36 meses, que dá na mesma. Aprovados no estágio probatório, eles adquirem estabilidade. A estabilidade é uma dificuldade de perda do cargo, eles passam a titularizar o cargo, uma estabilidade. E, após a aquisição dessa estabilidade, eles só podem perder os cargos em situações muito excepcionais. Esses são os servidores estatutários. O regime deles não é contratual, portanto, não interessa se o estatutário concorda ou não com as regras do vínculo, ele não tem nenhuma força para criar ou modificar as regras, ele não tem nenhuma força para impedir a modificação da regra, porque o estatuto é sempre uma lei, e a lei está sempre acima da vontade das partes numa relação estatutária. Então, toda vez que você pensar num estatutário, você imagina assim, é alguém que está sujeito a um vínculo cujas regras estão na lei e que o estatutário não tem como impedir que a lei mude. E se mudar, se aplica mesmo a quem era estatutário antes da mudança. É um regime muito louco, tá? Mas é o melhor que existe. Bom, por que servidor público tem estabilidade? O que as pessoas falam de bobagem, gente, sobre servidor público no nosso país é uma coisa aterrorizante. Eu tenho muito medo, gente, de entrar em assunto que não é da minha especialidade. De sair por aí falando de outros ramos do direito que eu já não lembro mais, de sair falando coisas sobre medicina, sobre infectologia, sobre assuntos que não são da minha área. Porque se as pessoas que são especializadas nas outras áreas, se elas pensarem do meu comentário na área alheia, o que eu penso sobre quem fala de serviço público sem ser do direito administrativo, já seria o suficiente para eu ficar quieto em outras áreas, porque é absolutamente lamentável. Por exemplo, existe uma cruzada no direito brasileiro, aberta em várias frentes, contra servidores públicos e a estabilidade. Para todo canto você vê gente dizendo, olha, a estabilidade do servidor público é um mal. O sujeito adquire estabilidade e ele deixa de ter
o estímulo necessário para se manter na relação de trabalho. Na iniciativa privada é assim. Como não tem estabilidade na iniciativa privada, se eu não entregar o meu melhor diariamente, eu sou desligado. Aí as pessoas falam, bom, mas o servidor público, por causa da estabilidade, não tem esse friozinho na barriga. Adquiriu estabilidade, as pessoas acham que o sujeito bota uma rede na repartição e fica tomando água de coco o dia inteiro. Bom, daria para falar muito sobre isso. Para resumir a conversa, a estabilidade no serviço público é uma garantia no exercício da função administrativa. Presta atenção, tão ou mais importante do que na magistratura são as garantias da magistratura e na movibilidade, as garantias que um juiz tem e as imunidades que a Constituição assegura a um parlamentar. Você já parou para pensar isso? Isso está num livro do professor Celso Antônio, um livro menos conhecido sobre agentes públicos, e é uma das explicações mais brilhantes que eu já vi na matéria. Quando a gente estuda, gente, alguns assuntos vão clareando, né? E você começa a entender por que as coisas são assim. Se os parlamentares têm imunidade parlamentar de seus votos, de suas palavras, das suas opiniões, isso é uma garantia do bom exercício do parlamento. Se os juízes têm as garantias asseguradas pela Constituição e que são para garantir o bom exercício da função jurisdicional, por que só o executivo não tem algo similar? Ele tem, é estabilidade. A estabilidade do servidor estatutário, ela só existe para que a função administrativa seja possível. Possível. Se um servidor público pudesse ser demitido a qualquer momento, um servidor estatutário, ele jamais tomaria decisões para a defesa do interesse público. Ele tomaria decisões que seriam determinadas por interesses políticos e econômicos. Você já pensou? Alguém trabalha, por exemplo, é um servidor concursado, sei lá, de uma secretaria municipal. O cara trabalha na área de saúde, passou no concurso, tá lá. Aí, um cenário sem estabilidade. Entra um secretário ligado ao partido do governo, um da base, e diz assim, olha, você poderia fazer um favor para mim, passar um conhecido meu na frente da fila de atendimento para não sei o quê? Porque eu queria muito que você fizesse isso. Veja, se ele não tivesse estabilidade, contrariar uma determinação política como essa significaria a perda do cargo. Ou seja, a pessoa não teria mais dinheiro para a sustentação da família. E seria humanamente aceitável esperar desse servidor que ele fizesse o que o político determinou, com uma ameaça velada de desligamento. Por quê? Porque eu fragilizo a defesa do interesse público quando eu não dou estabilidade. Num cenário de estabilidade, um procurador do município, por exemplo, venceu o estágio probatório, é estável, o prefeito chega para ele e diz assim, ó, você está com um parecer aí, e eu não sei qual é a opinião que você vai dar no parecer, mas eu precisaria muito que você no parecer concluísse que não precisa fazer licitação nesse caso. Gente, isso é o dia a dia de quem trabalha em procuradorias. Tá? O exercício de pressão política partidária ou de pressão de interesse econômico para o servidor tomar uma decisão que não é de interesse público. Gente, se o procurador é estável, ele pode dar uma banana para o prefeito. Fala assim, o senhor não tem autoridade para vir dizer o que eu vou responder nesse parecer. Olha, você tem certeza, tá difícil arrumar emprego. Fala, queridão, eu sou estável, nem que o senhor queira, o senhor pode me demitir, e se me demitir eu sou reintegrado no dia seguinte por determinação judicial. Você percebe como isso é importante? Como isso é importante? Então, quem defende o fim da estabilidade tem que defender o fim da imunidade parlamentar e o fim das garantias da magistratura para começo de conversa. O assunto iria muito longe, tal, mas eu quero que você saiba que nós chamamos de estatutário aquele vínculo cujas mudanças atingem quem já estava na carreira. E as mudanças são determinadas por lei. Se eu ingresso no serviço público hoje e daqui a 3 anos muda no estatuto regime previdenciário, mesmo eu sendo empossado antes da mudança,
a nova regra vale para o meu caso. A Constituição protege só 3 tipos de pessoas diante da mudança do regime estatutário. Quem é beneficiário da coisa julgada, uma decisão judicial que diga, você está sujeito ao regime antigo, quem tem um direito adquirido a determinado benefício e quem é favorecido pelo ato jurídico perfeito. Lembra da Constituição? A lei não prejudicará a coisa julgada, direito adquirido e ato jurídico perfeito. Então, nem a mudança do estatuto pode atingir quem se enquadra em um desses 3 status. Fora essas 3 situações, cara, mudou o estatuto, mudou a regra. É assim que acontece, tá? Para fechar, gente, que já deu aqui o horário do tolerável, ninguém me aguenta ouvindo mais do que meia hora do que eu falo, eu já estou a 1h20, com um grande exagero, tá? Saiba que a vida de um estatutário, a vida funcional de um estatutário, ela tem uma linha do tempo, ela tem um passo a passo. E esse passo a passo, ele é espinha dorsal da Lei 8.112, que é, junto com a Lei 8.666, a lei mais difícil do direito administrativo brasileiro, o Estatuto do Servidor Público Federal. Se você tem um inimigo, uma pessoa que você detesta, dê o Estatuto do Servidor Público Federal para essa pessoa ler. Olha, é o pior castigo que você pode aplicar a um desafeto seu. É absolutamente insuportável a Lei 8.112, só que ela cai em concurso e a pessoa tem que entender, principalmente as modalidades de provimento, diferença entre readaptação, reintegração. Cara, é insuportável. E olha que eu sou apaixonado pelo direito administrativo, a minha área, todo mundo acha um saco, gente, o estatuto, é isso. Mas para começar a entender o estatuto, você tem que perceber que o estatuto, na ordem exata que eu vou comentar, ele vai disciplinando as etapas de uma linha do tempo da vida de um estatutário. Quais são essas etapas? Bom, tudo começa com um concurso público. Para ser estatutário tem que passar num concurso público. Se a pessoa prestar o concurso e for aprovada nesse concurso público, sendo nomeada, haverá nomeação. Nomeação e provimento são a mesma coisa, gente. Provimento é o nome que nós damos para o ato administrativo e nomeação é o conteúdo desse ato. Não há diferença entre provimento e nomeação. Provimento é um ato administrativo que tem que ser publicado no Diário Oficial de papel, onde houver, ou no site do governo, como agora é determinação, em que eu invisto a pessoa naquela função, tá? Isso chama nomeação ou provimento. Bom, foi nomeado, foi provido, não aconteceu nada. Só tem lá um ato publicado no Diário Oficial dizendo que fulano de tal foi nomeado para o cargo X após aprovação em concurso. Depois do provimento, acontece a chamada posse. O poder público tem 30 dias para dar posse ao servidor. O que é dar posse? Essa palavra é péssima, posse. Posse, no estatuto, é assinar um documento, cantar o hino nacional, levar a família, vestir uma roupa bonita para dizer que agora eu sou de verdade aquilo para o qual eu fui aprovado no concurso. Isso é posse. Por que eu falo que o nome é um desastre? Porque posse é uma palavra que dá sempre um sentido concreto, um sentido prático. Então, tomar posse dá a impressão que é começar a trabalhar, e não é. Tomar posse é a coisa mais besta do mundo. Você vai num dia que o poder público determina, assina o termo de posse e todo mundo vai embora. Eu não começo a trabalhar depois que eu tomo posse. É esquisito, mas é assim. Então, concurso, depois da aprovação, nomeação e provimento, aí vem a posse. E depois que o servidor tomou posse, ele entra em exercício. Ele tem 15 dias para entrar em exercício. Entrar em exercício, aí sim, é começar na tarefa, a desempenhar a tarefa para a qual ele foi aprovado. Então, concurso público, nomeação e provimento, posse, exercício. Entrou em exercício, começou, inicia o estágio probatório. Um período que mudou de 2 para 3 anos com a emenda 19, em que o Estado vai fazer um test drive com aquele novo servidor. Vai ver se ele cumpre os requisitos mínimos para ser servidor público. Então, deixa eu soltar o pudim, gente, antes que ele tenha um infarto aqui.
Eu não quero ver ninguém infartando. Tá? Então, olha só. O estatuto descreve os requisitos que têm que ser avaliados no estágio probatório. Em 99% das vezes, não é avaliado requisito nenhum. Termina o prazo lá de 3 anos, a comissão aprova todo mundo e aí o sujeito é confirmado no cargo. Mas, falando no plano do dever ser, o estágio probatório vai avaliar durante 3 anos se a pessoa preenche os requisitos mínimos para desempenhar aquela tarefa. Se tudo der certo no estágio probatório, após 3 anos ela adquire estabilidade. Pelo amor de Deus, o mesmo prazo do estágio probatório é o prazo para adquirir estabilidade. Se o estágio probatório é de 3 anos, eu adquiro estabilidade após 3 anos. Não dá para separar, como a AGU já chegou a fazer no Brasil, um prazo de estágio probatório de 2 anos e aí só no 3º ano é que adquire estabilidade, o que criaria um 3º ano de um limbo. O sujeito já terminou o estágio probatório, mas ele ainda não é estável. Também uma barbaridade que a AGU já defendeu por um problema que não vem ao caso comentar aqui. Bom, superou o estágio probatório, ele é confirmado no cargo e adquire estabilidade titularizando o cargo. A partir dessa situação é que influências políticas e interesses econômicos não podem afetar o desempenho da função porque o sujeito é estável. Ele não pode ser desligado por vontade política de quem quer que seja ou porque não atendeu os amigos do governo ou uma empresa qualquer. Adquiriu estabilidade não significa que a pessoa nunca mais vai perder o cargo. As pessoas acham que estabilidade é uma proteção para a vida toda e não é. Estabilidade é apenas uma dificuldade para a perda do cargo. Como que alguém se desliga do serviço público? Então, entendeu a sequência do estatuto? Concurso público, provimento e nomeação, posse, exercício, estágio probatório, titularização do cargo, aí vem uma parte insuportável lá de benefícios do servidor estatutário, concessões, afastamentos, porque é a vida de quem já adquiriu estabilidade. E no final termina com o desligamento, a saída, que pode ser por um processo disciplinar, finalzinho do estatuto, pode ser por uma sentença judicial, tem 4 razões pelas quais um estável pode perder o cargo, ou por sentença judicial transitada em julgado, ou por processo administrativo disciplinar que o próprio estatuto regula, por avaliação negativa de desempenho que nunca é feita, então só existe na lei, ou então para redução de gastos. Há uma previsão na lei de responsabilidade fiscal para isso. Tudo bem, gente? Entendidos? Então, esses são os assuntos que são os mais importantes para a compreensão de agentes públicos. Espero que essa live tenha ajudado pelo menos a clarear alguma coisa, tá, na sua cabeça, e saiba que sempre que você precisar eu estarei à disposição para tirar dúvidas a respeito desse assunto que é tão difícil. Os 3 assuntos que nós já vimos são os 3 buracos negros do direito administrativo. Estudar direito administrativo em alto nível para concurso é estudar contratos, licitação e agentes públicos. Legal? São os maiores temas. As aulas mais profundas da minha escola elas são sobre esses 3 assuntos. Os outros são muito mais fáceis. Amanhã, gente, eu vou falar de responsabilidade do Estado, que foi o 4º tema mais pedido entre vocês. E no sábado eu fecho com desapropriação, que também muita gente pediu para eu falar de desapropriação. Beleza, eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas dizendo: Masa, como faz para eu entrar no superadministrativo? As vagas estão encerradas, tá, gente? No meu curso para concurso. Eu vou abrir uma turma nova, essa turma está sendo aberta nessa semana, tem 15 vagas, mas essas vagas, a partir de hoje de manhã, estão sendo oferecidas para os alunos da minha escola, que estão na lista de e-mailing lá da minha escola. Então, se você é aluno da minha escola, se você está na lista VIP de e-mails, você recebeu hoje, mais ou menos entre 9 e 10 horas, se não recebeu é porque vai chegar ainda, tá, um e-mail te dando a oportunidade de preencher uma das vagas dessa nova turma do superadministrativo. No sábado, depois de amanhã, eu vou contabilizar se existirem vagas abertas, eu vou disponibilizar as vagas remanescentes, mesmo para quem não é aluno. Existe uma lista de espera que já está lá com o pessoal do meu suporte, e essa lista de espera ela é a sequência em que eu vou disponibilizar essas vagas. Quem está na lista de espera receberá em primeira mão
a oportunidade das vagas remanescentes. E se não quiser, aí eu abro para pessoas interessadas que não são ainda nem alunos, nem estão na lista de espera. Se interessou, entra na lista de espera, porque aí é certeza que tendo vaga, você receberá em primeira mão essa possibilidade. Como que entra na lista de espera dos meus cursos? Você vai num link que está na bio do meu perfil do Instagram, entra lá, Alexandre Maza, tal, tem um link. Você clica naquele link, vão aparecer botões. Um dos botões fala suporte e listas de espera. Clica nesse e só diga assim, ó, eu quero entrar na lista de espera do super administrativo, eu quero entrar na lista de espera do super tributário, que vai ser a nossa semana que vem, eu vou falar de tributário para concurso, e aí, havendo vaga remanescente, eu ofereço primeiro para quem está na lista de espera e depois para todos os outros interessados. Valeu, gente! Agradeço, todas as nossas lives são ao meio-dia para quem quer assistir ao vivo ou a hora que vocês quiserem, porque elas ficam armazenadas no IGTV. Sempre ao meio-dia nessa semana. Valeu, gente! Obrigado, até a próxima!